Já estamos ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero passar já imediatamente para a professora que vai discutir a respeito das condições de trabalho dos profissionais de enfermagem atuantes no enfrentamento da pandemia do coronavírus no município de Belém. Professora Nazaré Lima, a palavra é toda sua. Eu queria primeiro que a senhora desse as suas saudações iniciais, se apresentasse um pouco e falasse um pouco de você. É com você, professora. Bem, gente, bom dia a toda, bom dia a todos, bom dia, professor Moisés. Quero inicialmente agradecer à Faculdade Pitágoras pelo convite. É uma lisonja para mim ser convidada, visto que tem tantas enfermeiras e enfermeiros aqui em Belém, e de grande experiência, com grande excelência. Então, eu fico muito grata pelo convite. E, para mim, é sempre uma satisfação eu poder falar da enfermagem, né? A enfermagem, que é uma profissão muito envolvente, e eu costumo dizer que se eu sou professora, se eu sou advogada, se eu sou vereadora, eu agradeço primeiramente à enfermagem. Então, é uma profissão que me é caríssima e que é um prazer poder falar da enfermagem. Né? E gostaria de iniciar saudando todas as enfermeiras e enfermeiros pelo dia 12. Essa semana é uma semana de muita atividade, que se inicia no dia 12 de maio, em homenagem à nossa grande mestra, Florence Nightingale, e que termina no dia 20, com as homenagens a Ana Nery, que teve uma participação de excelência na enfermagem, né? E justamente numa época de guerra também. Então, também felicitar os técnicos de enfermagem, que o dia 20 é o dia de homenagens ao técnico de enfermagem, e também ao assistente social, né, professor Moisés, que foi no dia de ontem, né? E foi o dia do assistente social, e faz parte também da equipe de saúde, né? Que também está nesse enfrentamento aí à pandemia. Então, nós temos uma série de comemorações, mas também uma série de discussões, chamada a atenção para as condições de trabalho desses profissionais. Então, daí a importância desse momento, onde nós podemos discutir, inclusive, ainda na academia. Né? Então, daí a importância desse evento de hoje, e não vou dar uma aula, não vou dar uma palestra, é uma discussão, levantar questões a respeito das condições de trabalho do profissional de enfermagem. Ele tem que se inteirar desde a academia. É muito importante a gente saber para onde nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer, quais as condições atuais. A enfermagem é uma profissão que hoje está muito, né, nos trades, top de linha. Hoje mesmo, eu vi na televisão, em outro país, fizeram uma homenagem aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, com rosas, pétalas de flores caindo dos céus e aplausos. Então, nós estamos vendo muitas homenagens, estamos vendo muita valorização do trabalho do profissional. Então, a enfermagem é uma profissão que ela carece de alguns direitos, de alguns benefícios trabalhistas. Mas antes eu gostaria de fazer uma contextualização histórica. A enfermagem é uma profissão que ela tem início, as práticas profissionais, no século XIX. Então, ela como prática profissional mesmo, ela só vem a ter
a sua habilitação a partir do século XIX, ainda voltado para aquele modelo biomédico, de apoio ao médico, de subordinação ao médico. Já no início do século XX, ela começa realmente a se profissionalizar, né? Não podemos esquecer que é uma profissão que tem bases científicas, bases teóricas, daí ser uma ciência também. E é uma profissão que hoje já tem autonomia, tem um amplo espectro de trabalho, um amplo campo de atuação. Eu costumo dizer que tem enfermeiro no céu, na terra, no ar e sob o mar, né? Porque nós temos enfermeiros trabalhando nos submarinos, nós temos enfermeiros trabalhando em plataformas, nós temos enfermeiros trabalhando em aviões, temos enfermeiros trabalhando na genética, na assistência, na atenção primária, nas ciências, né, pesquisadores, enfim, uma profissão que tem um amplo espectro. E é muito contagiante e empolgante, a gente se empolga, inclusive, na faculdade. E é uma profissão que está na frente aí dessa pandemia, como sempre esteve em todas as guerras, né? Uma profissão que esteve presente nas guerras. E essa é uma guerra, né? E uma guerra contra um inimigo invisível. E isso aumenta o poder desse inimigo, justamente por não ser visto, por muitas pessoas não acreditarem na existência dele, por muitas pessoas subestimarem o poder dele, né? Por muitas pessoas acreditarem ainda que é uma gripezinha, que se tiver que pegar, pega, né? E brasileiro e paraense dá logo um jeito, né? Acredita que a andiroba cura tudo, o chá de jambu, né? De modo que ainda subestimam muito. Mas esse é um momento muito difícil para todos nós. E essa dificuldade está não só em subestimar o poder do vírus, mas em deixar as pessoas mais vulneráveis, por conta desse clima todo de angústia, de medo, né? Então, isso torna as pessoas mais vulneráveis. E os profissionais da saúde, que são obrigados a enfrentar, né? Tem que vencer seus medos e ir para o campo de batalha. Então, os profissionais de enfermagem estão direto nesta luta, enfrentando seus medos, seus receios, sua vulnerabilidade, estão lá no campo de batalha. Agora, é importante que se diga que não são heróis, nem heroínas, são trabalhadores, né? E tem que fazer seu trabalho, como sempre fizeram, mas de uma forma mais sobrecarregada, né? Aquele profissional que trabalhava 12 horas e folgava 36, agora às vezes tem que virar serviço, tá fazendo múltiplas jornadas. Por quê? Porque muitas vezes ele tem que substituir os outros colegas que estão adoecendo. O Brasil está superando o número de óbitos dos profissionais de saúde, superando o número de óbitos dos Estados Unidos. Então, sem contar que há subnotificação. Então, nós não sabemos exatamente o número, porque é um país muito grande, que ainda tem dificuldade de comunicação, de notificação, um país que tem dificuldade de testagem do coronavírus. Então, nossos profissionais estão indo para os hospitais, estão indo para assistência, mais vulneráveis do que a maioria.
Mas é importante que se diga também que não são só os enfermeiros que estão nesse campo de batalha. Tem os médicos, tem os fisioterapeutas, tem os profissionais da vigilância, da segurança, da recepção, pessoal que trabalha com transporte, os maqueiros, pessoal da higienização, enfim, uma grande equipe nesta luta. Mas a enfermagem é a espinha dorsal dessa equipe, porque é a que está em maior número. Existem mais enfermeiros e mais técnicos de enfermagem do que médicos, do que assistentes sociais, do que fisioterapeutas, do que terapeutas. Né? Por quê? Porque é uma assistência que requer um cuidado mais intensivo. Eles passam mais tempo junto com as pessoas, porque o grande objetivo da enfermagem é o cuidado. A enfermagem que presta esse cuidado por mais tempo. Então, é a categoria que mais está adoecendo, justamente por estar com uma carga horária muito maior. Porque, a partir do momento que um adoece, o outro, muitas vezes, tem que substituí-lo. Se não houver contratação de mais profissionais. E que, embora estejam contratando, a gente sabe que está aquém da necessidade, que antes já havia essa necessidade. Há cerca de 5 anos, na verdade, há mais de 15 anos, estamos sofrendo um corte de verbas maciço para a saúde. Recentemente, agora em 2018, 2017, foi aprovada a emenda constitucional número 95, que congelou os investimentos em saúde por 20 anos. Quando se congela o investimento em saúde, quer dizer, está cortando verbas da saúde, das ciências, inclusive de insumos, mas também de pessoas. Contratam menos pessoas, admite-se menos pessoas. Então, compra-se menos medicamentos, menos insumos, menos materiais, investe-se menos em hospitais, investe-se menos na estratégia de saúde da família. Então, isso tudo há uma repercussão agora nesse momento que nós estamos vivendo. Certo? Então, a equipe de enfermagem está atuando nessa epidemia, nesta pandemia, desde lá da atenção primária. Nós temos profissionais lá nas estratégias de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, nos hospitais de campanha, nos hospitais que têm as UTIs, e esses profissionais estão em todos os setores e também atendendo desde o início, da porta de entrada do sistema, que são a atenção primária e as UPAs, e atendendo na mais alta complexidade, imagine você. Então, o profissional de enfermagem, ele recebe uma carga viral muito grande, porque ele está lá desde o início. É importante também, eu esqueci de falar, que embora não seja da categoria de enfermagem, mas que está na linha de frente também, são os agentes comunitários de saúde. Também recebem as queixas, e ouvem os primeiros sintomas lá na casa, lá no domicílio, lá na comunidade. Então, a equipe de saúde de enfermagem, a equipe de enfermagem atua desde a linha de frente, desde o início, inclusive na classificação do risco. É a enfermagem que vai identificar
Quem é que está com sintomas prováveis? Baseado já, né, nas evidências do que nós já conhecemos e já aprendemos de outros estados, de como eles, de outros países, de como eles fizeram esse enfrentamento. É ainda um vírus que é pouco conhecido, a sua estrutura, o seu mecanismo. Então, ainda estamos todos aprendendo. Ainda não existe um tratamento eficaz e a gente atua inicialmente com os sintomas. A gente atua inicialmente com o cuidado. Pelo menos isso tem que ser prestado às pessoas. O cuidado. Ainda não prescrevemos os medicamentos para a Covid, até porque ainda são muito experimentais. A enfermagem atua, sim, prescrevendo alguns medicamentos, aqueles medicamentos que estão elencados nos protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mas o maior objetivo da enfermagem está no cuidado. É importante eu passar agora para uma outra situação que se refere à questão das condições de trabalho desses profissionais nesses ambientes hospitalares. Eu, como vereadora, a primeira enfermeira vereadora e de oposição ao partido que tem a maioria na Câmara Municipal, eu tenho ouvido denúncias, tenho proposto projetos de leis, requerimentos baseados em requerimentos e projetos de leis de outros estados, mas não temos recebido deferimento para esses projetos. Então, ouvindo as denúncias e as queixas de vários profissionais, nós fomos para essas unidades, para esses hospitais, ouvir as queixas e verificar as condições de trabalho. Então, as maiores queixas dos profissionais são a falta de equipamentos de proteção individual, que são as máscaras cirúrgicas, as máscaras filtrantes, as máscaras faciais filtrantes, hoje os face shields, gorros, aventais, capotes, luvas, e também insumos, condições de descanso, alimentação, medicamentos, materiais. Então, nós fomos vendo as condições de trabalho dessas pessoas. Escalas exaustivas, quando o profissional, após 12 horas, não é rendido pelo outro, que pode ter adoecido e que não tem ninguém para substituí-lo, ele é obrigado a virar plantões e é ameaçado. Se você não virar o plantão, você vai ser demitido ou então vai ser advertido. Então, há uma situação muito complicada e exaustiva nesse momento de pandemia. E não é só a questão física de escalas exaustivas, de plantões exaustivos. Tem a questão mental também. A pressão de tantas pessoas precisando ser atendidas, as instituições fechando as portas, porque não conseguem mais receber pessoas, e pessoas precisando de atendimento e não tem respiradores, ventiladores, não tem ventiladores, respiradores, não tem tubos,
não tem material, não tem leito. Isso tudo vai gerando uma ansiedade, uma angústia, e pode chegar à depressão. Nós temos muitos profissionais já adoecidos, justamente por isso. Sem contar, eu costumo dizer que trabalhar com óbito faz parte da nossa profissão. Isso a gente vem se preparando na academia. O primeiro plantão em que um paciente vai ao óbito, geralmente a gente sofre impacto, o abalo. É da nossa profissão cuidar do corpo após a morte, fazer tamponamento dos orifícios, suturar, limpar, higienizar o cadáver. Agora, uma situação como nós estamos vivendo, não é um cadáver, são vários em um plantão. Isso mexe emocionalmente com qualquer profissional. Então, além de tudo, ainda tem a questão financeira. A enfermagem é uma profissão que há muito tempo carece de políticas salariais melhores. Aliás, ela merece política salarial que não tem. É uma profissão que não tem um piso salarial, não tem uma carga horária de trabalho adequada ao trabalho e às condições em que trabalha. O percentual de pagamento de insalubridade é o mínimo, e ela é uma categoria que é exposta a muitos micro-organismos. Muitos questionam que eu, como vereadora, ainda não fiz nada. Na verdade, por trás de toda essa falta de um piso salarial, de uma carga horária adequada, de um salário adequado, existe um lobby de empresários. Quem são os donos dos hospitais? É uma categoria muito grande, que inclui enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Então, eles dizem que aumentar o salário de enfermeiros, de técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem vai quebrar os hospitais. Sabemos que saúde hoje, agora nessa pandemia, dá para a gente entender. Investir em saúde não é desperdício. É investimento na vida. Então, hoje, estamos sentindo a falta de incentivo à pesquisa, à ciência e ao Sistema Único de Saúde, né? A gestão de pessoas. Agora, eu não gostaria, professor Moisés, de amedrontar os alunos, não. É uma profissão valorosa, que requer muito trabalho, que os salários são inadequados. A maioria dos profissionais de enfermagem tem 2, 3, 4 vínculos, 2, 3, 4 empregos, justamente para ter uma vida, né, mais digna, acaba se desdobrando em vários empregos. Eu costumo dizer que são subempregos, visto que os salários são baixos. Mas é uma profissão gratificante. Mas eu estou contando todas essas mazelas porque ainda na academia é necessário engajamento nas nossas lutas, que são justamente essas lutas pelo piso salarial, a luta por uma carga horária de 30 horas, que, na verdade, já tem categorias como a dos dentistas, os odontólogos e os médicos, a carga horária deles é de 20 horas. Então, eu falo tudo isso que é para fazer com que os alunos, desde já, se organizem em movimentos estudantis, que participem
das jornadas acadêmicas, que participem dos movimentos estudantis da enfermagem, os encontros estaduais, os encontros nacionais dos estudantes de enfermagem, que é necessária a politização da categoria, é necessária o engajamento político dessa categoria, entender o que é mais-valia, entender que desgaste, que utilizam o nosso trabalho, que utilizam a nossa força de trabalho, que é a nossa mercadoria, e saber reivindicar, participar dos movimentos. Nós temos vários projetos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federais, que precisam de assinaturas. Então, tem um projeto, e depois eu posso passar para você, tem um projeto que discute justamente, tem um projeto que é agora de 2020, é o projeto de lei 1828, que trata da questão da insalubridade máxima de 40%, que tem outro, 4998, que é desde 2016, que trata, que dispõe do descanso digno, de um local adequado para o profissional descansar entre as jornadas. E agora, mais recente, que entrou agora, projeto de lei 2564, que trata do piso salarial, que seria o mínimo que um profissional de enfermagem deveria ganhar, tanto enfermeiro quanto técnico. Então, é necessário que acesse esses sites e dar o seu sim, estimular para que tenha um grande número de assinaturas e que pressione os deputados federais para que aprovem essas nossas pautas de lutas, essas nossas demandas. Certo? Eu ainda tenho tempo, professor? Ainda tenho quanto tempo? Tem tempo sim, professora. Nossa, está chegando bastante aqui. Já quero agradecer as participações de alguns alunos, Maria de Cássia, Carlos, Joana, Felipe Tomás está dizendo que a professora é top. João Henrique, do Acre, Brenda Maranhão, professora top, muito legal. Importante falar sobre as 30 horas. Esse é o projeto de lei da professora que ela está implementando também aqui, aqui junto ao poder do município. Não sou eu. Mas é bandeira sua também, né, professora? Espera aí. Depois eu vou explicar um pouquinho. Tá certo. Então, espera aí, deixa eu só dar um ok. Tá? Ok para todos que estão entrando. Socorro. Denise, Daniele. Obrigado a todos que estão participando. Professora, fica à vontade, tá? Professor Moisés, eu gostaria de aproveitar para fazer essa discussão da necessidade dos projetos pedagógicos das faculdades fazerem essa discussão que é mais vista na área das ciências humanas, que é essa questão dos poderes dos poderes da República, das competências de cada poder. Muitas pessoas confundem quais as competências de um vereador, as competências de um deputado federal. Então, em níveis municipais, o vereador pode atuar, mas o vereador não pode entrar com um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais. Só cabe ao deputado federal. Então, a gente faz algumas inversões, porque a gente trabalha muito essa questão da saúde. Muita gente da enfermagem não quer se envolver em política.
Eu não gosto de me envolver em política, porque só tem corrupto. Mas saúde é política. O processo de saúde e doença, ele tem os determinantes sociais, né? Os determinantes sociais são os fatores que influenciam para que surja a doença. Não se tem saúde se não tiver boas condições de saneamento básico, se não tiver boas condições de educação, de lazer, boas condições de transporte. Não se tem saúde se você não tem uma política salarial, de distribuição de rendas, para que tenha boa alimentação. E isso tudo é política. Muda prefeito, muda governador, muda presidente, muda tudo. Muda a saúde. Nós estamos vendo isso na pior hora que nós poderíamos ver. Como a política influencia na saúde. Em plena pandemia, nós estamos passando por uma situação que não existe no mundo. A troca de 2 ministros da saúde em plena pandemia, quando todos os poderes, municipal, estadual e federal, deveriam estar voltados ao combate à epidemia. Mas existe essa polarização política e que faz com que mude toda a estratégia da saúde. Então, é interessante para que a gente se desperte para a importância da política na nossa vida. Na saúde, na educação, muda presidente, muda governador, muda prefeito, muda tudo. Então, como é que você pode dizer que não é interessante política, que não presta, que eu não quero nem saber? Você tem que saber, sim, o seu salário, as suas condições de trabalho, a formação, tudo depende da política, certo? E a questão das 30 horas é uma questão política. Quantos vereadores tem lá no Maranhão, né, nas suas cidades do Maranhão, nos municípios do Maranhão, que são enfermeiros ou enfermeiras? Quantos deputados estaduais lá no Acre são enfermeiros? Quantos deputados federais são enfermeiros? Eu saiba 2 ou 3 deputados federais. Como é que a gente consegue a aprovação de 30 horas que vai ter que fazer? Uma vez que reduz a carga horária, você vai ter que contratar mais pessoas. E aí vai ter que pagar para mais pessoas. E os donos de hospitais, os empresários, eles têm deputados lá para lutar por isso, para lutar contra isso. Está entendendo como é? É o que a gente chama da bancada. O governo federal tem a bancada da bala, que são aqueles políticos que são a favor da liberação das armas. Tem a bancada do boi, que são aqueles políticos que têm interesse em que aumente o consumo de gado, que aumente o número de fazendas, de grilagem de terras, para fazer rebanho para o boi. Né? Tem a bancada evangélica, enfim. E tem a bancada dos empresários, que querem que vá todo mundo para a rua, que adoeça todo mundo, que quem tiver morrer, que morra. Né? Enfim, a enfermagem precisa se politizar mais, entender como é que funciona, e para que a gente faça a pressão, inclusive, mesmo para aqueles que não são enfermeiros, mas que foram votados por nós, que tenham comprometimento com as nossas lutas, certo? E tem outras pessoas que dizem, mas trabalhar 30 horas, por quê? Se eu trabalho 8, por que enfermeiro tem que trabalhar só 6? Pelo nível de tempo
que a gente leva à disposição aos micro-organismos. Imagine você também com um trabalho que requer mais esforço. Trabalhar com um profissional de UTI, um paciente de UTI, um paciente que requer muito mais cuidado, mais vigilância, né? Então, tem alguns profissionais que têm um trabalho exaustivo, sem contar que existe a exaustão mental. E o profissional de enfermagem não é só prática, não é só técnica, tem um intelecto também. Então, é uma profissão que não é desvalorizada só aqui no Brasil, não. Para você ter uma ideia, existe agora, na questão da pandemia, foi feita uma avaliação de que existe um déficit mundial de 6 milhões de profissionais de enfermagem. Acredita nisso? Que a Suécia, um dos países super desenvolvidos, com um sistema de saúde super robusto, tem déficit de enfermeiros. Por quê? Porque é uma profissão em que os salários não são atraentes. Muitas pessoas, principalmente agora, na pandemia, estão desistindo, professor. Professor e todos esses alunos maravilhosos que estão aí nos ouvindo. Por que estão desistindo? Porque ganha pouco e não acha interessante se expor sua vida, sua saúde, a ponto de morrer, porque é uma doença altamente letal, e que não vê vantagem em colocar sua vida em risco por um salário tão baixo. Então, tem muitos países, como a Itália, que está promovendo incentivos salariais para as equipes de enfermagem, motivação para a enfermagem. E essa tem sido a minha luta aqui, professor, todos os dias, indo para a porta de hospitais, para a porta de UPAs, gritando por projetos, por aprovação de projetos que beneficiem não só a enfermagem, mas os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente. Para você ter uma ideia, nós temos relatos de profissionais que dormem na garagem de casa, porque não pode entrar na casa para não contaminar seus entes queridos que são de risco. Nós temos relatos de profissionais que entram pelo saguão e tomam banho no quintal e dormem lá naquela buchadinha que fica lá no quintal, para não entrar na casa. Então, nós fizemos projetos para pagamento de hospedagem em hotéis para alguns profissionais que estão nessa situação. Não foi deferido, não foi nem para a pauta. Nós sabemos que tem estados que já adotaram essa prática. No Rio de Janeiro, já tem hotéis, hospedagem para alguns profissionais. O próprio pagamento do percentual máximo de insalubridade para os trabalhadores da saúde, que é de 40%, que não significa muito, visto que o benefício é muito maior do que o pagamento. E, na verdade, não é prejuízo, é investimento. É investir no profissional de saúde, é investir em qualidade de assistência. A gente precisa motivar esses profissionais que estão aí na luta. Nós temos profissionais, para você ter uma ideia, que adquiriram, que desenvolveram a doença, que passaram por situações muito difíceis, porque algumas pessoas não apresentam sintomas, ou quando apresentam sintomas leves. Mas tem pessoas que desenvolvem uma síndrome pulmonar, que precisam ir para UTI, respiradores, ser entubados, e muitas vezes não conseguem sair desse processo. E aqueles que morrem, aqueles que saem, têm um período de licença de 14 dias,
e voltam para o trabalho. E hoje nós já sabemos que esses 14 dias não são suficientes para o restabelecimento da saúde daquela pessoa. Ela pode vir a ter uma recaída e que ela pode estar infectando outras pessoas quando volta para o trabalho, por ainda não ter fechado o ciclo da doença, porque ainda é uma doença pouco desconhecida. Então, há necessidade de investimentos, a necessidade de pressão. E essa pressão não tem que ser minha, enfermeira Nazaré Lima, única vereadora do município. Também tem que ser dos estudantes, da sociedade civil, das nossas entidades de classe, que também sozinha não fazem nada. Não é o Corém, não é, o sindicato que vai fazer com que isso mude. É a categoria. Não sou eu quem vou estimular que paralise. Não sou eu que tenho esse poder de dizer, bora parar, bora fazer um movimento, fazer uma greve. Isso tem que partir dos profissionais. No dia do enfermeiro, muito antes, no hospital do pronto-socorro, de um dos pronto-socorros aqui de Belém, os funcionários fizeram uma paralisação. Eu, como vereadora, fui lá para a porta dar o meu apoio, mas não fui eu quem organizou o movimento. Tem que ser a categoria. E uma UPA também fizeram um movimento por melhores condições de trabalho, por equipamentos de proteção individual. Eu fui lá dar o meu apoio como vereadora e como enfermeira, mas quem organizou o movimento não fui eu. No dia 12 de maio, no dia da enfermagem, um dos hospitais aqui, que é administrado por uma OS, os profissionais pararam. Mas não fui eu, foram os trabalhadores de lá. E por que eles fizeram isso? Porque já chegaram no limite. Porque estão cansados de trabalhar demais, carga horária exaustiva, pouca remuneração e péssimas condições de trabalho. Então, eu não quero, de maneira nenhuma, desestimular os alunos aí. Né? A enfermagem é maravilhosa. Agora, nós precisamos despolitizarmos mais e fazer esses movimentos, estimular, incentivar, participar das nossas entidades de classe. Por quê? Porque a gente se empolga em estudar, em trabalhar, e esquece de fortalecer as entidades da categoria. Certo? Muitas vezes a gente chama para palestras. Se for uma palestra didática, vão muitos alunos. Mas se a gente chamar para fazer uma discussão sobre política, sobre ética, não aparece muita gente. Por quê? Porque a gente se interessa mais com a doença, se interessa mais com temas didáticos, né, teóricos, práticos, mas a gente não gosta desse teor político, e é necessário. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? É necessário encontrar um bom senso de perceber que nós precisamos de valorização, nós precisamos de boas condições de vida também, de qualidade de vida. Bem, eu gostaria de dizer que seria importante fazer a leitura de alguma pergunta, de alguma consideração que alguém tenha feito, para a gente poder responder. Maravilha, professora. Eu gostei muito da sua explanação, realmente muito esclarecedor. Gostei do contexto que a senhora nos traz, assim, mesmo para os acadêmicos que não são. Temos alguns acadêmicos que são da fisioterapia,
né, também aqui. A grande maioria dos nossos alunos são técnicos de enfermagem também, que estão também na linha de frente, que se viram em muito do que a senhora comentou. Alguns comentários favoráveis à questão de não acreditar naquela coisa fantasiosa ou romântica em dizer que são profissionais heróis, que usam capas, que não são... Na verdade, são seres humanos que necessitam realmente de atenção e precisam de todos os equipamentos necessários para que faça jus à sua atuação. Também a questão de desmistificar, acharam interessante. Alguns alunos estão falando dos IPIs, estão perguntando aqui a questão do jaleco e a questão do descarte adequado, que alguns profissionais não estão tendo. Inclusive a equipe de limpeza, a equipe auxiliar, acham preocupante a dificuldade em trazer uma conscientização aos colegas. Eu acho que essa sensibilização que ela quer dizer é a respeito do que a senhora tinha comentado do equipamento de proteção desse profissional, né? Porque tem dois problemas. Tem a escassez que ela falou, né? Ela falou da escassez desse material, desse equipamento, e agora a Luna está dizendo que tem os profissionais que não utilizam, né? Não gostam de utilizar, realmente. A professora vai fazer seus comentários. Eu acredito que por aqui a gente tem que refletir principalmente essa questão que o hospital, os lugares de atuação do enfermeiro é um lugar de bastante tensão. Então, o controle emocional, né, ele tem que ser, a inteligência emocional, ele tem que ser realmente algo fundamental. E o otimismo, né, essa questão de que todos estão em um momento tenso e desesperador. Eu estava ouvindo pela manhã, professor, alguém que estava dizendo assim que quando a lagarta achava que o mundo ia acabar, ela virou uma borboleta, né? Então eu acredito que enquanto tem pessoas sofrendo, enquanto pessoas estão chorando, existem pessoas vendendo lenço, no caso hoje máscaras. Mas acredito que... E remédios. E remédios. Então, acredito que existe as dificuldades e existem as possibilidades. A professora traz também uma consideração muito importante a respeito, em consideração ao empoderamento político nessa condição. Realmente, eu não vou comentar tanto porque eu sou do serviço social, então a gente luta sempre por esse empoderamento, mas os profissionais também estão comentando. Professora Carmen Lisboa fez anotações aí também. Você está por aí, professora? Você quer colocar alguns pontos que você tem anotado? Alguma pergunta de aluno por aí, aonde você está? Tudo bem? Está com o áudio aberto? A professora acho que não me escuta. Eu queria passar para a professora de volta em questão dessas considerações que já foram tecidas até aqui. Bem, eu gostei muito da observação sobre a questão do descarte. O descarte do material e também sobre a desparamentação. Porque uma coisa importante é você atuar em um ambiente com alguns vírus não tão letais e com um vírus tão letal quanto o de agora, né? Nós, profissionais da saúde, nos acostumamos muitas vezes a atender sem máscaras, a subestimar o poder dos micro-organismos. Eu mesma trabalhei muitos anos, eu esqueci de dizer, mas eu sou enfermeira há 35 anos, já aposentei de um dos empregos do Estado, estou como ainda professora da universidade, há 27 anos, da Universidade Federal do Pará, mas a gente vai se acostumando, e aí, nunca peguei a doença, vou trabalhar sem máscaras. Então, eu tenho visto pessoas que, em alguns hospitais, saem de um lugar altamente contaminado, com máscaras,
com todo o equipamento de proteção individual e entram no setor administrativo, com a mesma roupa, com o mesmo macacão, com a mesma máscara e vão beber água. E pega na torneirinha do bebedouro, certo? Quer dizer, falta ela entender que quando ela sai de uma área crítica, ela não pode entrar com a mesma paramentação em uma área que não é não crítica. E aí ela sai da área crítica e vai para o refeitório, com a máscara, e põe a máscara em cima da mesa do refeitório, entendeu? Não são todos que fazem isso, mas eu cheguei a observar. Então, a gente entende, inclusive, que há necessidade de, antes de entrar no serviço, fazer uma capacitação, porque é tudo muito abrupto. Pessoas que trabalhavam num setor tiveram que ir para outros. Então, ela tem que passar por uma capacitação. Pessoas que estão assumindo 2, 3 setores. Tem gente que trabalhava só na classificação de risco e agora tem que trabalhar na classificação de risco, tem que trabalhar na assistência, tem que dar assessoria à UTI. Nós temos profissionais trabalhando em 3 UTIs ao mesmo tempo, correndo de um andar para outro do hospital. Enfim, isso tudo faz com que muita pressão, exaustão, cansaço, faça com que ela tome pouco cuidado com a manipulação e também com a desparamentação, ou tirar esse material. Muitas vezes ela não se contamina prestando cuidado realmente na assistência. Ela se contamina quando ela retira o material. Então, há necessidade de um planejamento. E que nós aqui no Brasil tivemos até mais tempo de nos planejarmos do que outros estados, do que outros países. Né? Por exemplo, São Paulo foi primeiro, né? Então, muita coisa nós aprendemos com eles, estamos aprendendo. Mas tem muita coisa que as universidades podem dar o suporte para as secretarias municipais de Estado, as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais de saúde, podem, junto com o Ministério da Saúde, os institutos de pesquisa e com as universidades, organizar uma frente ampla de gestão da crise. Porque nenhum poder sozinho consegue, até porque o Sistema Único de Saúde é tripartite, tem a participação das 3 esferas de governo e ainda tem a rede privada, Moisés. E nós vimos aqui em Belém uma rede privada que não se planejou, que não se organizou e que faltou o atendimento para muitos dos seus associados. Mas nem por isso o SUS deixou de atender. Primeiro, quem tem um plano de saúde, ele paga 2 vezes, ele é bitributado. Ele paga o SUS, porque todos acabam pagando, e ainda paga o plano de saúde. Então, quem tem plano de saúde pode e deve ser atendido pelo SUS. Mas também os planos têm que se organizarem, porque na hora que o sapato aperta, joga para o SUS, né? Então, houve necessidade da formação de uma frente ampla de discussão. Aqui em Belém, como no Amazonas também tem, não sei nos outros estados, acredito que tenha, institutos de pesquisa que são de excelência. Nós temos aqui o Instituto Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, que poderiam estar
participando dessa frente ampla, que estudam vírus há muitos anos, que tem o núcleo de medicina tropical da Universidade Federal. Então, acredito que também nas outras faculdades privadas, tem pessoas que podem contribuir na área da gestão, da organização. Para você ter uma ideia, até a questão da comunicação social poderia ter contribuído. Nós temos pacientes, usuários, os hospitais de campanha, que não conseguiam se comunicar com seus familiares que ficam aqui na porta. Nós temos familiares que ficavam 3, 4 dias sem saber das condições de seu ente querido lá dentro do hospital, porque não pode entrar. E nós vimos que em outros países houve o uso do tablet, o celular para comunicar. Mas tem que ter alguém para vir lá de fora, para trazer para o familiar, para trazer para o usuário aqui dentro do hospital. Então, há necessidade da formação de uma grande frente de organização para fazer a gestão da crise. Isso é necessário, né? A paramentação é necessária, o descarte, é comunicação. Orientar a população pelas redes sociais. E uma coisa importante, a questão da comunicação, ela pode ser muito boa, mas ela pode ser nefasta quando ela se usa de notícias falsas para manipular dados, para manipular informações. Aqui existem notícias que a epidemia já passou, que está tudo maravilhoso. Vejam aqui o Hospital X como não tem ninguém. Vejam aqui a UPA tal que está maravilhosa, que está tudo muito bom, e já passou. Aí o que acontece? As pessoas vão para a rua, porque já está tudo bom. Eu aqui não vou ficar presa aqui, porque eu acabei de ver no WhatsApp que isso é história, isso é só porque querem vender remédio, que é só uma gripezinha. Nós estamos aqui em Belém, aqui em Belém, em mais umas 9 cidades, no que estabeleceu-se chamar de lockdown, que é uma palavra norte-americana, que muitas pessoas nem sabem. O nosso povo amazônica é muito difícil o entendimento. Então, há necessidade da gente usar termos, né, nossos. Aqui em Belém já começaram a traduzir para o paranhenses. Não é lockdown, é te quieta em casa, né? Toma atento, te quieta, né? Então, nós estamos nesse tal de lockdown e que as pessoas ainda insistem em andar nas ruas. Já tem policiamento, já tem pessoas sofrendo multas, sendo penalizadas em multas de trânsito, mas nos bairros mais afastados, principalmente em torno de feira, ainda é muito grande o número de pessoas. Primeiro, porque esbarra numa situação daquele incentivo, daquele estímulo emergencial, que muita gente ainda não conseguiu receber, né? Que tem aglomeração nas frentes dos bancos para conseguir receber, e muita gente passando por necessidade, muita gente precisando trabalhar. Então, a orientação é: você que precisa trabalhar, fique no seu trabalho, aqueles trabalhos essenciais que foram liberados. Mas se você tem uma condição melhor, fique na sua casa. Não vá para bares, não vá para a porta do vizinho tomar cerveja, não vá visitar ninguém, né? Então, aqui fecharam shoppings e bares. Só estão funcionando os estabelecimentos que vendem alimentação, que são os supermercados, mas os magazines que vendem outros produtos que não alimentos e víveres
estão fechados, e as farmácias. Mas nos centros, nos locais mais afastados, onde a fiscalização é menor, tem loja de roupa, tem loja de bijuterias abertas, de calçados. Então, é muito de conscientização. Claro que eu também gosto de consumir, também sou consumista. Eu, como a maioria das mulheres, adoro sapatos. Mas a questão agora é, para que eu vou comprar sapatos se eu não sei se eu vou sobreviver a isso? Né? Para que eu vou comprar roupas? Nós estamos vivendo meio que naquele filme do Poço, né? É procurar a sobrevivência. Então, é importante que cada um de nós fortaleça o fico em casa, que a gente estimule o achatamento dessa curva, porque a ideia é que muita gente vai adoecer, muita gente vai morrer pela falta de assistência. Agora, depois de muitas pessoas morreram aqui, no dia 20 de abril para cá, teve um pico de morte assim, muito grande. Os óbitos, muito grande número de óbitos. Por quê? Porque as UPAs fecharam, não tiveram condições, houve um colapso. Ainda não havia aquele entendimento de que se podia atender logo no início dos primeiros sintomas, se dar alguns medicamentos. Ainda não se conhecia o mecanismo da doença. Hoje já abriram algumas clínicas para receber as pessoas logo no início, com dispensação de medicamentos, e isso tem diminuído um pouco o número de óbitos. Mas isso é tão ainda desconhecido, porque a gente não sabe o pico se volta, se vai ter um outro pico, e está aumentando agora nos interiores. O estado do Pará é o segundo maior da unidade da federação, né? A segunda maior unidade da federação, e tem uma geografia muito voltada para a questão hidrográfica. Nós temos muita dificuldade de transporte, de acesso. A maioria dos nossos municípios nem tem UTI. Então, a possibilidade de aumentar essa tragédia é muito grande. E dizer que todo campo de campo é um campo de forças, como dizia o Bourdieu, né? Sei lá, da assistência social tem um currículo muito rico para essa questão das teorias, né? Então, tem a questão da teoria do Adam Smith, que é da oferta e da procura. Então, tem muita oferta de profissionais, e isso causa essa dificuldade da gente conseguir a satisfação das nossas necessidades, das nossas pautas, mas que não é impossível, a gente tem que se organizar. E gostaria de prestar minha solidariedade ao grande número de profissionais que estão morrendo, de amigos, queridos, e jovens e idosos, não tem idade, muitas pessoas morrendo. Eu, como professora, tendo, né, o desprazer de ver muitos ex-alunos, né, ainda óbito, jovens. Então, é uma dor muito grande. Me solidarizo com todos os profissionais, me solidarizo com todas as famílias. Até ontem, aqui no Pará, eu tinha conhecimento de 24 médicos que já tinham ido a óbito, e de enfermagem, o número é bem maior, mas a última vez que eu vi, nós tínhamos 14,
mas nós sabemos que tanto o óbito geral, existe uma subnotificação, porque muitas pessoas, muitas famílias não querem que seu ente querido tenha na certidão de óbito como causa mortes, a Covid, por causa da questão de não poder ter um funeral. Nós não temos testes suficientes, uma grande dificuldade é a testagem, inclusive a testagem dos profissionais, nós não estamos conseguindo. Então, é difícil dizer quantos adoeceram, quantos morreram, quantos profissionais morreram. Esses índices todos estão subestimados devido à dificuldade de notificação, certo? E dizer, se previnam, se alimentem bem, fique em casa quem puder. Certinho, professora. A senhora, inclusive, respondeu algumas perguntas aqui já, né, com essa sua última explanação. Tatiana de Belém perguntou sobre o que comemorar, uma vez que estamos os companheiros todos morrendo. Fabiana, ela não pertence a esse partido, não. Ela milita pelo PSOL aqui em Belém. Deixa eu ver aqui mais. Professora Carmen, tem alguma participação aí? Tem alguma pergunta? Seu áudio já está funcionando? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Travou tudo aqui. Muita gente parabenizando a professora. Entrou mais alguém aqui? Moisés, eu gostaria de responder para a Tatiana. Quer responder? Nós temos muitas coisas a comemorar. Hoje, a enfermagem tem bases políticas e científicas. Nós temos muitos doutores, pós-doutores, contribuindo com pesquisas, criando protocolos. Tá? Nós temos muita coisa a comemorar. Mas, como tudo na vida, tem esse tensionamento, tem aquilo que eu falei do Bordeaux, esse campo de forças, de lutas, e que a gente precisa, né, de organização justamente para a gente transformar ou conservar o status quo. E somente com a organização da categoria que a gente vai poder... Na vida sempre tem alguma luta, sempre tem alguma necessidade que vai vir. Então, nós temos muita coisa a comemorar, mas também temos muitas a lamentar e a lutar por elas. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo. Consegue me ouvir agora? Muito bem. Sim. Oi, boa tarde, professor Moisés. Boa tarde, professora Nazaré. Desculpe, perdão, só por áudio. Professora, eu tenho um questionamento dos meus alunos e meu também. Professora, a minha questão vem em cima de duas palavras que foram oportunizadas na sua fala. Crise e oportunidade, né? Crise/oportunidade e cuidados. Muitos alunos vieram me perguntar em dado momento sobre a existência ou conhecimento de profissionais que atendessem em casa, né? E, inclusive, eu também precisei desses serviços. Então, a gente tem observado, né, que nesse momento de crise, muitos profissionais da saúde, em decorrência até mesmo da escassez de profissionais na rede pública, por exemplo, dentro da estratégia da família, têm ofertado os seus serviços em atender em domicílio, certo? E aí eu dialogando com os meus alunos, veio o seguinte questionamento: quais os cuidados que esses profissionais que estão ofertando os seus serviços e estão atendendo em domicílio devem ter, no sentido de que eles estão em constante deslocamento de uma residência a outra, certo? Não tem aquele momento, aquela oportunidade do cuidado que existe dentro de um hospital ou de uma UPA, por exemplo, né? Quais os cuidados esses profissionais da enfermagem
Inclusive, eu tive a oportunidade de observar isso, né? E eu não sei se foi o correto. Por exemplo, eu contratei o serviço de uma enfermeira e de um clínico, pois, infelizmente, teve uma pessoa da minha família acometida pela Covid. Então, nesse sentido, esses profissionais tiveram que vir à minha casa, porém, eles já estiveram passando em outros locais, estavam em constante deslocamento, e, enfim, quais os cuidados esses profissionais devem ter nesse serviço em domicílio? Já posso responder? Professora, ainda há pouco, a Tatiana falou o que é que a gente tem para comemorar, né? Então, hoje em dia, nós temos enfermeiros que trabalham com perfusão, nós temos enfermeiros que são especialistas na enfermagem cardiológica, nós temos enfermeiros especialistas em enfermagem, inclusive em home care, né? Na enfermagem domiciliar. E a enfermagem domiciliar é regulamentada pelo Conselho Federal, tem uma resolução própria. Então, hoje nós temos enfermeiros que têm consultórios de enfermagem e fazem só enfermagem, entendeu? Não é uma clínica de aplicação de injetáveis somente. Tem profissionais que têm consultório de enfermagem, onde fazem a consulta de enfermagem à gestante, ou à criança, ou ao idoso, enfim. Então, hoje em dia, a enfermagem cresceu muito. E é também com as crises realmente que a gente tira propostas, soluções. Isso, desde que o mundo é mundo. Foi assim que nós descobrimos o fogo, né? Através das crises, o frio. Então, hoje, com a pandemia, a questão da enfermagem domiciliar cresceu, tomou uma proporção que até então não era vista. E os cuidados que o profissional deve ter também requerem os cuidados com quem pede esse serviço. Toda pessoa, antes de receber alguém na sua casa, deve ter aquele tapete, aquele pano embebido com água sanitária, né? A pessoa tem que ter o hipoclorito, a pessoa tem que usar a máscara, deixar o sapato fora, ou usar uma pantufa, ou trocar de sandália. Quem entra já recebe uma outra sandália dentro de casa. Eu fiz uma sapateira toda costurada à mão para deixar pendurada na minha porta, porque ficavam os sapatos pendurados na grade e aquilo já estava muito feio e eu fiz. Então, são coisas que nós vamos começando a adaptar. Uma vez o profissional dentro da casa, ele tem que ter uma máscara apropriada somente para aquela casa, certo? Tem que ter os cuidados de ter um avental para usar lá naquela casa. Tem que ter o cuidado de lavar as mãos com água e sabão quando chega e de higienizar com álcool a 70. Uma vez que manipulou, que fez mudança de decúbito, que fez aplicação, que fez algum procedimento invasivo com o usuário, fazer novamente a higienização, quando sair, tirar, descartar aquele avental, aquelas luvas, aquela máscara e colocar dentro de um saco para descartar. Então, é muito cuidadoso, certo? Mas que é importante que as pessoas, o usuário, dono da casa, também cobre essas medidas do trabalhador, certo? Porque, muitas vezes, as pessoas estão tão adaptadas a uma rotina
que não exigia tanto cuidado, e até esquecem. Às vezes é constrangedor, mas eu tenho que ficar brigando na minha casa toda hora. A gente não recebe mais entregador de água, a gente não recebe mais entregador de gás, fica tudo lá embaixo, e a gente é que desce para pegar, para evitar o menor número possível de pessoas transitando na casa. Mas quando é necessário, quando é um profissional de saúde e é necessário, tem que se cercar de todos os cuidados. E aí, sim, você tem que ser enjoado. Deixa o sapato aí fora, troque por uma sandália aqui, que eu vou lhe dar, certo? Eu nem confio nesse de passar o sapato no pano com água sanitária, né? A não ser que você pegue e vá lavar o sapato lá para trás. Aí é mais complicado. Mas eu acho importante ter uma sandália para quem chega, trocar, deixar o seu lá fora. Enfim, os cuidados que a maioria das pessoas tem que ter. Eu acho que todo mundo tem que ter. Maravilha, professora, eu agradeço a sua participação, agradeço a todos os alunos que contribuíram aqui, a professora pelo compartilhar, a professora Carmen, as pessoas que estão assistindo. Eu queria que a professora desse suas saudações finais para esse momento, que a gente, infelizmente, já estou dizendo aqui, é verdade, foi muito bom, foi muito especial mesmo, é muito gostoso ouvir a professora, porque a gente perde a noção da hora, é uma pessoa realmente com muito acúmulo. Professora, por favor, a palavra é com você. Bem, primeiro eu quero agradecer à Faculdade Pitágoras, eu quero agradecer a você, professor Moisés, pelo convite e pela consideração. Quero agradecer à professora Carmen, que contribuiu com seus comentários, todas as pessoas que participaram, todos os alunos, e dizer que a minha militância começou no movimento estudantil, viu? Primeiro Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal do Pará, contou com a minha participação, eu com várias outras pessoas. E assim, nós queremos dizer também que nós temos nossa rede social, que seria muito bom que acessasse a nossa página, que fizessem comentários, que dessem sugestões para o nosso trabalho, e que a gente agradece a todos os profissionais de saúde, aos profissionais que trabalham, que inclusive a gente muitas vezes não vê, aqueles invisíveis, que são os coveiros, e é o pessoal da limpeza, da recepção, que a gente muitas vezes nem cumprimenta, mas que estão lá agora na linha de frente, trabalhando, e que precisam de equipamentos de proteção individual, que precisam de incentivo, que precisam de respeito e valorização também, viu, professor? Então, não podemos desistir, a luta continua. Minha solidariedade a todas as pessoas, a todas as famílias, dizer que estamos aí na luta. Gratidão a todos vocês. Professora, o seu Instagram é @enfermeira Nazaré Lima, não é isso? Isso. O Facebook é a mesma coisa? Tem a página Enfermeira Nazaré Lima e tem um perfil no Facebook Enfermeira Nazaré Lima. O meu perfil do Facebook já está lotado, alguns, mas a página consegue ter maior número de pessoas no Instagram. Maravilha, professora, muito obrigado a todos. Sigam a professora, sigam o trabalho dela, sigam as orientações do trabalho que ela tem para trazer. Professora, está aberto o convite desde já, que quando esse período todo de isolamento social der por fim, participe conosco aqui, com nossos alunos, aqui na nossa unidade, conhecendo. Você será super bem-vinda. E também com os projetos que a senhora citou aí, nós queremos também saber mais. Estamos abertos também para receber, junto com os tutores de enfermagem, nas modalidades que temos aqui, tá certo?
Muito obrigado a todos que ficaram até esse momento, trocando essa ideia, se construindo, aprendendo com a professora Nazaré Lima. Obrigado a todos, um bom final de semana e até mais. Tchau! Saúde!